Vamos começar a nossa primeira aula de eletrônica, tá? Eu vou dar uma introdução para vocês sobre eletrônica. Eu tô aqui no vídeo, ó, filmando duas plaquinhas que eu tenho aqui, que a gente chama de Arduino, tá? Esse aqui é o Arduino, o modelo Leonardo, e esse aqui é uma versão open source do Arduino, que é o Funduino. Ele é um Arduino um pouquinho mais barato, né? O Arduino, pessoal, para quem não sabe, ele é um microcontrolador, tá? Então, você liga ele na tomada ou liga ele na USB e aí você consegue gerenciar os pulsos de energia que saem aqui, né? E aí com isso, esses pulsos de energia, você consegue usar componentes eletrônicos que eu tenho aqui, algumas pecinhas, né? São alguns sensores, alguns LEDs, né? Um apitinho aqui, uma buzina, né? Então, ou então displayzinhos, né? Esses componentes, eles custam baratinhos, tá? Você vai lá na Santa Efigênia, por exemplo, que tem bastante coisa de eletrônico, ou você entra na internet, você compra um kit de eletrônica, de Arduino, e aí você vai conseguir começar a montar os seus projetos de Arduino, tá legal? O Arduino, ele é um microcontrolador, ele custa bem barato, tá? Eu não sei, assim, dizer especificamente o preço, mas eu acho que é uns US$ 30 um Arduino, tá? Não me lembro, eu comprei o meu faz bastante tempo, não custa muito dinheiro, tá? Então isso aqui é o essencial para a gente começar a estudar eletrônica, né, nos dias atuais, é conhecer essa plaquinha Arduino e conhecer um pouco desses componentes eletrônicos, tá? Então, o que acontece, ó? Eu estou com um site aberto aqui, que é o Arduino. A plaquinha que eu mostrei agora para vocês, que é essa daqui, é esse desenho que a gente tem aqui, ela é ligada na USB. Para você programar uma aplicação para o Arduino, você precisaria ter essa placa, baixar o IDE do Arduino aqui no site, né? Aí você ligaria o Arduino na USB e descarregaria a aplicação nele, né? Então é assim que funciona quando você tem um dispositivo na sua frente, né, na sua mão. E o IDE do Arduino, ele funciona baseado em código, né? Você vai abrir ele aqui e ele vai te dar um bloco de notas, na verdade, para você programar a aplicação. Então você vai usar lógica de programação, tudo que eu ensinei de lógica, variáveis, funções, tudo isso existe aqui. Eu até tenho o curso de Arduino, lá eu ensino ligar o IDE, ligar a plaquinha, fazer a nossa primeira aplicação, mas nesse momento aqui eu não vou ensinar para vocês o Arduino mesmo, porque eu sei que muitos não vão ter o equipamento, né? Às vezes numa sala de aula não é todo mundo que tem. O que eu recomendo é assim, o princípio da eletrônica, né, e da engenharia elétrica, assim, eu acho que a criança brincar um pouquinho com pilha, com luzinhas, com motorzinho elétrico, e aí ela vai sentir ali o que é a eletricidade. Existem vários projetos legais para ensinar os primeiros passos aí da eletrônica, né, os primeiros conceitos aí, ensinar, por exemplo, a pilha de limão, né? Você sabe que se você ligar um limão em cobre e zinco, você gera energia. Então tem até brinquedos educativos que vêm lá com os parafusinhos, já aí você liga uma calculadora usando uma série de limões em série, né, ligados em série. Enfim, existem alguns conceitos preliminares ali, né? Então, basicamente a criança brincar com pilha, com bateria, né? Eu acho que toda criança tem que sentir, você tem que até que pegar aquela bateria lá e dar um choque na língua da criança para ela entender o que é eletricidade. Isso que eu acho legal. E aí, depois, ela vai ter um acesso a um Arduino. O Arduino ele é tipo um brinquedo hoje, tá? As crianças brincam com isso daí também. E ele é bem similar ao Lego Mindstorms também. Não sei se vocês conhecem, mas o Lego ele tem uma versão que ele vem com um robô. Na verdade, ele vem praticamente com um Arduino dentro dele. E você programa, ele tem uma linguagem de script. Então você vai ver que com o Arduino é o ideal para tanto você prototipar as ideias, quanto brincar, quanto estudar. O pessoal faz até impressora 3D usando um Arduino. Tá? Já vi máquina de resolver o cubo mágico, máquina de lançar aviãozinho de papel. Né? Depois procura essas coisas na internet que vocês vão ver. Aquelas impressoras de corte a laser, impressora 3D, impressora de CNC, né? Que ela vem com uma broca gastando as coisas. Dá para fazer praticamente tudo. Você conseguiria ligar
sensores de cor, de calor, de iluminação. Eu acho que as crianças do futuro, o brinquedo delas vai ser isso daqui, né? E realmente, com isso daqui, se você combinar uma impressora 3D com um Arduino, você constrói basicamente o que você quiser. Vocês vão entender aqui qualquer dispositivo, brinquedo eletrônico, qualquer coisa eletrônica daria para ser construída. Junto com a eletrônica também, pessoal, vem o conceito de reaproveitamento de materiais, materiais triviais, sabe? Tipo palitinho de sorvete. Às vezes você quer construir um carrinho aqui com Arduino, né? Por exemplo, esse Arduino que eu mostrei para vocês, que é o Leonardo, ele conecta com o Wi-Fi, por exemplo. Então eu poderia fazer aqui uma comunicação via o meu Wi-Fi e fazer um carrinho de controle remoto aqui pelo teclado, por exemplo, né? Daria para fazer isso daí, seria possível sim. Então, para construir esse carrinho, eu poderia usar materiais, sucata, né? A impressora 3D é muito legal, porque você desenha a peça, imprime, mas antes da impressora 3D, eu acho que o reaproveitamento de materiais é um grande tema para ser discutido junto com tudo isso aqui, junto com a robótica e junto com a eletrônica e a impressão 3D, né? Que aí uma coisa ajuda a outra. Às vezes você só precisa de uma haste ali do negócio, então você pode fazer aquilo lá com, sei lá, alguma coisa que está sobrando, uma embalagem plástica de repente, entendeu? Então, muitas coisas dá para resolver com coisas simples que tem em volta e você ainda estimula um outro lance que é tipo reaproveitar materiais, reutilizar materiais. É uma área que poucas pessoas pensam, na verdade, nisso daí, né? Ainda mais hoje que a gente consome tudo freneticamente, joga fora tudo. É legal estimular isso desde cedo. Então, a partir de aqui, a gente vai estudar o Arduino, os microcontroladores, e esse é o início, na verdade, da robótica, né? A eletrônica e a programação, quando elas se juntam, ela vira a robótica. Quando você consegue controlar essas plaquinhas, o pulso de energia vai para lá, gira o motor, o pulso de energia vem para cá, acende a luzinha, e aí você consegue ir montando essas coisas, juntando isso daí, você cria um robô, né? Ou você cria uma máquina para automatizar alguma coisa, embalar alguma coisa, uma máquina que vai ser usada numa linha de produção, uma máquina que vai ser usada numa plantação, né? Um drone. Um drone nada mais é do que uma hélice que você liga nisso aqui e você manda um estímulo ali para o motorzinho girar, né? E ele vai levantar o negócio. E aí com alguns sensores você consegue também detectar a altura dele, por exemplo. Um dos sensores que eu mostrei aqui é o sensor ultrassônico, que ele mede a distância, ele manda um som, e aí quando esse som volta, ele sabe o tempo que demorou para bater e voltar, por exemplo, né? A robótica, a eletrônica é juntar tudo isso aí, todos esses conceitos, né? E ele começa nesse caminho. A criança vai lá, brinca com uma pilha, brinca com uma sucata, brinca com um motorzinho, faz uma hélicezinha, ele faz um motorzinho, entende essas coisas, depois brinca com Arduino, brinca com Lego Mindstorm, brinca com materiais, com sucata, e aí a gente vai aprender isso daí através não da plataforma do Arduino, tá? Quando você tem a placa na mão, a gente pode programar direto na IDE do Arduino. Porém, eu vou ensinar para vocês uma outra ferramenta que eu acho ainda mais legal. Na verdade, não é ainda mais legal, né? Uma coisa não substitui a outra. Mas eu acho mais viável, na verdade, a gente ensinar o Arduino. Não por aqui, porque muitos não vão ter a plaquinha, ou sei lá, a plaquinha quebrou, a plaquinha não está aqui. Então, existe ali um empecilho. Eu prefiro ensinar isso daqui através desta plataforma, que é da Autodesk, é uma empresa gigante, a produtora do Maya, do 3D Studio Max e vários softwares de 3D, AutoCAD. Eles são, assim, a empresa pioneira, na verdade, na realidade virtual, no 3D. Eu apostaria nessa ferramenta sim, porque eles já estão juntando aqui uma série de recursos que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui seria uma plataforma para você desenvolver soluções aí em eletrônica, soluções digitais. Então eu já explico para vocês o que envolve isso aqui. Então, basicamente, o Arduino, se você quiser usar, você pode baixar o IDE dele, você pode ligar na USB e você pode escrever o código aqui, compilar o código, jogar nele e ver as coisas funcionando. No caso, eu não vou usar esse cara, porque eu quero que vocês, mesmo sem a plaquinha,
vocês comecem a aprender ele agora, instantaneamente nesse momento. Então eu vou usar o Tinkercad. Tinkercad é uma plataforma, tá, pessoal? Então ela envolve aqui, ó, 3D Design e circuitos. Tem aqui o Code Blocks, que é uma nova ferramenta, na verdade, que eu já explico aí. Mas basicamente o design, se você entrar aqui, ó, Create New Design, ele vai te levar para um software de 3D, um software de CAD. Aqui dentro você consegue girar isso aqui, inserir um material aqui, um objeto, né? Isso aqui, pessoal, é um software para impressora 3D. Então você consegue modelar formas aqui e já dar saída. Na verdade, isso aqui já é uma mesa da impressora 3D e você já faz as coisas no tamanho. É um negócio que tem uma interface ligada com impressoras 3D. Inclusive, quando você dá aqui um Send to, você ainda tem, ó, uma integração com Fusion. Fusion é um software para desenhar peças para impressora 3D também da Autodesk. E também você tem algumas integrações aqui com impressoras 3D e plataformas de impressão 3D. Quando você dá um export aqui também, você pode baixar os modelos ou mandar ele para a impressora direto, tá vendo? Então, essa aqui é a plataforma que eu apostaria quando se fala de impressão 3D e também, olha qual que é a sacada da Autodesk. Isso daqui já está integrado com o sistema de criar projetos de eletrônica, né? Então, essa outra aba aqui, os Circuits, vamos dar um Create New Circuits. Ó, você já está vendo aqui o Arduino. Então, os circuits, o que que é? Eles juntaram, na verdade, um software, um site, né, que existia antes, que era o Autodesk Circuits. Se você procurar na internet, você vai achar, às vezes, mais tutoriais de Autodesk Circuits do que de Tinkercad. O que que é o Circuits? Ele tem aqui, vamos pegar uma paleta com todos os componentes. Ele tem uma paleta e ele te deixa usar qualquer um dos componentes que eu mostrei aqui na minha mão, tá? Ele deixa você usar. Ele tem até um Arduino aqui para a gente trabalhar com ele. Tudo que você faz aqui você pode simular, ok? E aí, para o Arduino você também consegue escrever os códigos do Arduino aqui dentro de uma forma até mais legal do que no IDE do Arduino. Então vamos aos pouquinhos que eu vou ensinar um pouco sobre essa plataforma. Mas basicamente, o que é o Tinkercad Circuits? O Circuits é um software que serve para você criar circuitos, criar projetos digitais, projetos eletrônicos, tá? Projetos de eletrônica, sem precisar ter a peça na sua mão, tá? Sem precisar ter o componente. Geralmente você esboça a ideia aqui, você rascunha aqui a ideia, vê como que tá, e depois você monta o projeto na mão, e você já vai ter muito mais direção, na verdade. Percebam que quando você está trabalhando com um LED, uma pilha, às vezes você pode até queimar o LED, né? Não precisa se preocupar, não vai explodir nada. Mas se você ligar um LED, vocês vão ver isso aqui numa bateria que tem uma voltagem maior do que o que ele suporta, você vai queimar o LED na vida real e aqui no simulador não. Então você consegue estudar as coisas. Então vamos começar. Como que funciona esse site? Primeiro você precisa ter uma fonte aqui. Percebe que ele já te dá uma bateria de 9 volts, uma pilha de 1,5 volt. Então percebam que essas aulas de física, elas já têm que ser dadas aqui dentro, na verdade. Enquanto o professor está explicando ali o que é a voltagem, o que é a amperagem, o que é o ohm, ele já tem que estar aqui simulando essas coisas, né? Senão o aluno muitas vezes vai boiar nisso daí. Então, se você colocar aqui, vamos começar com a pilha, vai? Essa pilhazinha de 1,5 volt. Perceba que quando você põe o componente, você tem as propriedades do componente, tá? Eu posso colocar ou uma, ou duas, ou quatro baterias, né? Lembrando que você tem uma pilha que é 1,5 volt, duas vão ser 3. Aqui eu tenho 6 volts rolando, né? Vamos deixar então, ou então pilha AA ou AAA, né? A fininha, né? Então, você já começa que você tem uma série de dispositivos aí disponíveis para você usar na simulação. Aí a gente pode pegar, por exemplo, aqui uma lâmpada. A lâmpada ela acende com qualquer voltagem que você colocar ela aqui, né? Ela vai acender. Então se eu ligar qualquer fio em qualquer fio e der um play aqui, você vai ver que a lâmpada acendeu. Se você selecionar a lâmpada aqui, você vai ver que
ela não tem muita propriedade, não dá para mexer muito nela, é mais para a gente testar as fontes aqui, né? Se você seleciona o fio, você consegue mudar a cor dele. Então, geralmente, nos projetos aí de eletrônica, o vermelho ele é o positivo. Ó, vamos apagar o fio aqui. Então, o vermelho é o positivo e o negativo. Percebe que a lâmpada não tem, ó, terminal 1 e 2, não tem ligação, não existe ordem aí para ligar. Quando você liga um fiozinho aqui, você pode trocar a cor dele aqui, ó, vermelho. Então fica mais fácil de você entender de onde está saindo a energia e por onde ela está voltando, né? Então se esse cara estiver ligado aqui, eu posso deixar ele no preto. Existe aqui atalhos, ó, 1 é preto, então eu crio o fiozinho e já aperto 1, ó, ele já ficou preto, ou 2 ele fica vermelho, né? Quando você está desenhando o fiozinho também, você pode modelar ele aqui, né? Se você clicar e clicar em cima dele, ó, dei 2 cliques, percebe que ele virou um pontinho a mais, né? Então você consegue desenhar um circuitinho aqui mais interessante para não ficar os fios emaranhados, tal. Legal. Então esse aqui é o nosso primeiro circuito, né? Legal. Então você já pega aí alguns conceitos do simulador. Olha o tanto de componente que você tem aqui para explorar, tá? Cada um desses aqui vai fazer uma coisa, cada um às vezes é um sensor, é um cálculo, é algo que vai aparecer, um display, por exemplo, né? Um som, legal? O primeiro passo é você se achar aqui, né? Configurar os objetos, colocar, manipular os fiozinhos. Vamos apagar todo mundo então aqui. E vamos criar uma bateria de 3 volts, tá? Se quiser eu posso girar ela aqui, Shift você gira para o lado ao contrário, segurando Shift, tá? E aí eu vou pegar essa bateria, se eu ligar ela numa lâmpada, legal, 3 volts, você vai ver que aqui e aqui ligou a lâmpada, beleza. Não quero essa bateria. Quero essa aqui de 9 volts. Liguei, você percebeu que a lâmpada ficou um pouquinho mais forte, né? Porque essa voltagem está maior. A gente pode usar, além da lâmpada, pode usar o LED também. Então o que é o LED? Tem o LED e o LED RGB, eles são similares. O LED, ele é parecido com a lâmpada, mas ele existe uma polaridade, tá? Você percebe que ele tem o ânodo, que é esse tortinho. Se você olhar um LED de perto, você vai perceber que uma perninha dele é mais torta que a outra. É torta, né? Uma é reta e a outra é torta. Essa que é torta é a entrada da energia. Então eu tenho que pegar o vermelho. Se eu ligar o preto aqui, ó, se eu fizer isso aqui, que nem eu fiz com a lâmpada, você vai ver que não acontece nada. Porque o LED só acende quando a energia entra daqui para cá, tá? Então, vamos deixar ele mais próximo aqui. Isso que eu acho legal. Dá para você dar o zoom nos projetos, né? Deixar um desenho grande aqui. Então, quando a gente está trabalhando aqui com o LED, a gente tem que ligar o positivo no ânodo, que é a entrada. Deixa ele aqui, ó, 1, 2, aliás, para ele ficar vermelho. E o negativo vai ser o cátodo. A gente liga no outro lá. Vou dar a volta aqui para não cruzar os dois. E 1, ele é o preto. Aqui é a saída, tá? Aí sim o LED vai acender. Você vai ver que você dá aqui um start. Ele acendeu, porém, vamos trocar a cor dele aqui. Vamos deixar ele green. Porém, olha o que aconteceu. Ele acendeu e ele explodiu, né? Por que ele explodiu? Se você deixar o mouse aqui em cima, ele já vai te ensinar que, ó, a corrente que atravessa o LED é 915 miliamperes e o máximo tem que ser 20 miliamperes, tá? Então, o que acontece? Sai 9 volts aqui, mas isso é muito para um LED. Um LED vai depender, os LEDs variam, mas
Eles variam entre 1,5 volt e 3 volts, né? Depende do tamanho, depende do tipo do LED, mas eu sei que ele funciona entre 1,5 e 3 volts mais ou menos, né? Aqui tem 9 e não vai rolar, ele vai explodir o LED. Então, por isso que existe um outro cara que inventaram, que é o resistor. O que é o resistor? O resistor, você tem que entender, a ideia dele é que ele seja como uma torneira. Por quê? Aqui, quando você sai com 9 volts, quer dizer que você está saindo com elétrons aqui, né? Eles estão viajando aqui, né? Eles têm um monte de elétrons entrando aqui, vibrando aqui, e numa intensidade muito alta. E isso aqui, quando passa, imagina assim, um cano de água, de vidro, por exemplo, bem fininho. Se você passar com a quantidade ideal de água, não vai ter problema. Agora, se você colocar muita pressão, muita água de uma vez, pode ser que ele estoure, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se você colocar um fluxo muito intenso de eletricidade, alguma coisa uma hora pode se romper. Então, o resistor, ele é essa torneira, na verdade. Ele converte essa energia, eu acho, né? Que ele converte isso em calor, né? Então, por isso que ele esquenta um pouquinho e, dependendo da classificação dele, aí a classificação a gente tem que olhar por essas cores. Também é uma aula muito legal que eu não tive de resistores e existem fórmulas, na verdade, para calcular o tanto de voltagem que entra e o tanto que o resistor precisa para dar a corrente certa, né, para chegar aqui. Então, tudo isso aqui existe um estudo em torno disso, tá? Tudo que eu sei, tudo na verdade que a gente precisa saber para mexer aqui no Tinkercad, para mexer no projeto eletrônico, é que você precisa ligar um resistor aqui, tá? Então eu vou usar agora o resistor e eu vou dar o play e ele agora acendeu. Lembrando que o resistor, quando você muda, aqui são as unidades, tá vendo? É o ohm e aí você tem o kilo-ohms, mega-ohms, nano-ohms, pico-ohms, são as unidades, né? Então, um desses são 1000 desse aqui, que são 1000 desse, que são 1000 desse, né? Eu acho, não tenho certeza. Mas enfim, quando você aumenta a resistência, ó, percebe que a luz ficou ligeiramente mais fraca, ó, 500. Ok? Então vamos descer uma escala aqui. Vamos deixar ele 1. Ó, 1 estourou. 500 até foi. Tá? Quando você passa muito uma medida, vou deixar aqui ó, 5, 500 não, vamos deixar 300. Aí tem a fórmula, tá? Ó, ele até dá um aviso, ó. Ele fala, ó, a corrente passando aqui, tipo, eu ainda não acertei o cálculo, eu fiquei chutando ali o valor, como eu estou no simulador. Olha o que ele está falando ali, a corrente no LED é de 22 miliamperes e esse LED aí, ele precisa de 20. E olha o que ele fala ali, o tempo de vida do LED talvez se reduza, né? Tipo, ele até acende, mas pode ser que você comprometa o sistema, se isso for um equipamento, um brinquedo que você vai vender, uma hora o tempo de vida dele vai ser menor, né? Porque está usando a quantidade incorreta da corrente, né? Então você tem que calcular. Eu não sei qual que é esse cálculo e não me atrevo a ensinar ele para vocês. Na verdade, eu até sei, tem vários tutoriais aí na internet, mas eu não quero dar uma aula disso. Quem é professor de física, na verdade, vai ficar viajando nesse programa porque o aluno vai ter que fazer a conta e vai ter que ainda jogar aqui e fazer o negócio funcionar, né? Sem ser no chute, que nem eu fiz aqui. Legal. E você vai perceber também que se você pegar o resistor, é o conceito que eu falei da torneira, né? Se eu pegar ele aqui e colocar ele inclusive depois, né? Vamos... Depois não, antes, né? Ele tava depois, né? Você percebe que ele saía no vermelho, entrava aqui e só no final, ó, como que ele tava antes. Só na hora da saída da energia, né, no polo negativo, que ele passava pela torneira. E aí você pode deixar ele antes também, ó, se eu quiser sair a energia, já ligar ela aqui direto. Às vezes é mais fácil apagar. Então ela sai, ela já entra no resistor
e ela sai do resistor, entra no ânodo e volta. Espera aí que esse não foi. Então você vai perceber que tanto antes quanto depois não tem problema, o resistor ele vai agir, né? Imagina que a eletricidade passou por aqui, né? Saiu daqui, regulou-se a intensidade e aí o fluxo dela aqui foi normal. Legal, então a gente já sabe lá o que é a pilha, o que é o resistor, o que é o LED, né? A gente tem o LED aqui também RGB, perceba que ele tem 4 entradas, isso você vai ver em vários componentes, né? Tem vários componentes que a gente olha, ele tem mais que 2 entradas, né? Tipo o display de 7 segmentos, por exemplo, ele tem várias entradas, né? Cada um desses componentes aqui, existe um porquê de cada uma dessas entradas, né? Um tem 4, o outro, deixa eu ver onde está. Sensor ultrassônico tem 3 ou 4, potenciômetro tem 3. Então, alguns deles aqui, você precisa entender o que é cada entrada, tá? Por exemplo, no LED RGB, tem que entender a anatomia aqui do LED, né? Mas ele tem, ó, red, o cátodo, que é a saída, e blue e green. Então, dependendo do ânodo que entrar aqui, a cor dele vai brilhar de um jeito. Então, se eu pegar a entrada aqui, ó, vamos deixar aqui o nosso esquema. Eu vou falar que às vezes esse circuits ele dá uns bugzinhos, tá? Ó, tá vendo que parou de girar? Então, se você quiser salvar o projeto, ó, vamos pôr um nome aqui, ó, meu primeiro projeto, tá? Dá um Command Shift R, que ele recarrega a página, tá? Então, quando a gente entra com a energia aqui, por exemplo, no Blue, e sai com ela aqui no cátodo, ele vai acender azul, né? O que dá para fazer é também entrar com ele em mais de um. Se eu entrar, por exemplo, no azul e no vermelho, olha lá, o LED acende em roxo, né? Se eu entrar em todos, ó, ele acende em branco, né? E se eu entrar, por exemplo, ó, blue e green, ele acendeu assim, ou não era isso que eu queria, era green e red, é isso? Que é amarelo. Ó, então red e green acendeu amarelo. Então a combinação das três cores, né, RGB, sempre vai dar um resultado. Então é isso que a gente consegue observar aqui, tá? O nosso LED RGB, então, ele que agora eu consigo mover aqui, né? Percebo que depois da atualização ele pensou ali em alguns bugs, né? Mas enfim, esse circuitinho aqui então, ele vai acender o LED RGB, né? Existe também o push button. Olha o que é o botão. Esse botão, ó, se você passar o mouse aqui, você vai entender que ele tem, olha lá, terminal A, um A e um B. E o 2B e 2A, tá? Quando você aperta o botão, você tem que imaginar que assim, o meio dele aqui é separado. O A e B são separados, tá? Na verdade, o 1 e o 2, né, são separados. O A e B não. Quando você aperta ele aqui, você liga esse lado com esse, tá? Então você fecha o circuito e a energia passa do lado 1 para o lado 2. Então, o que você pode fazer aqui? Ó? Vamos apagar esse daqui. Se eu ligar um aqui e a saída dele aqui, ó, e eu der o play, percebe que não está acontecendo nada. Agora, quando eu aperto o botão, ele fecha a corrente e liga o LED para mim, tá? Então, só não confundam isso porque a saída, no caso aqui, ele entra por aqui e sai por aqui, né? Mas a saída é desse lado para esse e não de cima para baixo, tá? Percebam que se eu ligar os dois no lado 1, ó, ele já passa direto, tá vendo?
A ligação é daqui para cá, na verdade, não de cima para baixo, né? É como se tivesse, deveria até ter alguma linha auxiliar aqui para a gente lembrar, mas é só você ver essa orientação dos pininhos aqui, né? Legal, isso também é um botãozinho, você consegue comprar isso por centavos aí numa loja de eletrônico. Outra coisa que deve ser incentivada junto à sucata é sucata eletrônica também, porque esse botão aqui você pode às vezes tirar de um controle remoto velho, sei lá, um controle de um videogame, um teclado quebrado, entendeu? Então às vezes o aparelho quebra, mas os componentes eles ficam novinhos, às vezes tirar com uma soldinha. Então isso é legal usar nas aulas de eletrônica também, que é o lixo eletrônico, né? Tem uma curiosidade aí, vocês viram que na Olimpíada que ia rolar no Japão, todas as medalhas lá, bronze, ouro, prata e bronze, né? Tudo foi tirado de aparelhos celulares, de sucata eletrônica, na verdade. Os aparelhos eles têm dentro, né? Circuitos, tem ouro, tem um monte de metais ali. Então os caras fizeram uma coleta lá por todo o Japão e tem processos, na verdade, que removem esses metais, né? Então tudo existe uma extensão, tudo existe um aprofundamento. E isso é uma coisa bem legal que a gente vê trabalhando-se pouco aqui no Brasil, que é lixo eletrônico, né? Você vai lá na Santa Efigênia e você compra lixo eletrônico no quilo, na verdade. Outra curiosidade aí que deve ser estimulada, eu acho. Legal, então a gente já aprendeu lá o botão, o resistor, o LED, a bateria. Vai existir uma pecinha aqui, ó, também que é indispensável. Vamos colocar todos os componentes, que é a nossa breadboard ou protoboard. Eu chamo de protoboard. É essa plaquinha aqui, ok? Eu não vou usar essa muito grande, não. Vou usar essa mini. Então, o que é a protoboard? Vamos apagar todo mundo aqui. Vamos deixar o negócio bem limpo. E vamos pôr a bateria aqui do lado. O que é a protoboard, pessoal? Na verdade, vamos usar essa small aqui, ó, que ela tem uma peculiaridade a mais aí. O que é a protoboard? Ela é tipo um circuitinho, na verdade, tá? Para você não ter que ficar toda hora, quando você está fazendo seus projetos, você teria que toda hora ou colar, né, que nem a gente fez aqui, a gente só arrasta e solta, mas se você fizer um projeto na vida real, você vai entender que você vai ter que ficar colando o fio, encostando o fio ali, é impraticável, né? Então parece que existe essa placa aqui, que aí você tira o fio daqui e você enfia ele nesse buraquinho e aqui ele tem conduítes por dentro, né? Ela é uma placa toda de plástico por fora, mas por dentro tem metaizinhos que conduzem a eletricidade. Aqui é legal que a gente consegue enxergar o fluxo disso, tá? Você pode ver que se eu colocar um pininho aqui, ele está ligado com toda essa fileira, tá? Se você colocar ele aqui, com toda essa, e aqui as ligações são na horizontal e aqui são na vertical, tá vendo? Existe também aqui no meio um separador. Percebam que essa parte não é ligada aqui. Então você consegue, em cima disso, construir os seus circuitos com muita facilidade na vida real. Tá? É mais um equipamento que para a vida real é mais prático. Né? Aqui no software ele fica mais a nível de simulação, né? Mas vocês vão ver que ele vai ser muito útil aí para criar os circuitos, na verdade. Né? Então, na hora que eu ligo essa bateria aqui, eu poderia pegar aqui o positivo, entrar direto aqui, ó, 2, e o negativo, vamos só deixar ele retinho aqui, ó. Vou deixar assim, ó. E o negativo, 1, tá? Então o que acontece? Quando entrar esse pino aqui e esse aqui, ele está passando eletricidade para toda essa fileira, né? Então se, por exemplo, a gente tiver o nosso LED, perceba que o LED ele já encaixa certinho aqui também, né? Como o positivo ele vem até aqui, eu poderia, e o positivo tem que entrar aqui, né? Eu poderia só fazer isso aqui, ó. Positivo daqui até aqui, 2, né? E o negativo daqui até aqui, 1. Tá legal? Então perceba que o fiozinho entrou aqui, veio até o final e entrou aqui no negativo e aqui o caminho do positivo, tá? Se você simular, lembra que ele vai estourar porque não tem o nosso resistor. Então a gente poderia, por exemplo, pegar um resistor. Você vê que o resistor ele já encaixa certinho aqui no meio, ó, né? Então poderia ligar um resistor aqui no meio do caminho. Vamos só jogar
essa peça aqui para cima. Então, a eletricidade saiu, percorreu esse caminho, entrou aqui no resistor, entrou no LED, saiu por aqui. Perceba que como existe uma separação aqui no meio, né, aqui a corrente vai, por causa do resistor. Mas ela não volta, ó, então na simulação nem está acendendo. Então tem que ter pelo menos uma ligação daqui até aqui, ou um fio que vá daqui até aqui direto, ou até aqui direto, né? Aqui a gente vai brincando, vai desenhando. Na vida real você vai ter que contar com o material físico, né? Então, às vezes você não pode usar tanto fio assim, né? Mas legal. Aqui então a gente tem o nosso circuitinho montado. Eu vou dar um start. Beleza, acendeu o nosso LED ali. Eu acho que ele está meio fraquinho. Vamos diminuir um pouco. Legal. E vamos deixar aqui o LED. Vou deixá-lo branco. Não, branco não. Eu gosto do verde porque o verde aparece mais. Então, legal. Então, simulei. Acendeu meu LED lá, né? Temos aí nosso circuitinho rolando com a protoboard, né, ou breadboard. Eu vou também jogar um botão aqui. O botão aqui nesse caso ele é bem útil também. Olha, ele só vai deixar atravessar aqui, apesar que ele também encaixa direitinho, né? E lembre-se que o botão ele atravessa de um lado para o outro, né? E se você virar ele aqui, inclusive, ó, você vai perceber que ele não encaixa, tá? Não é para fazer isso com ele. Então vamos fazer assim, ó, vamos só transferir esse cabo aqui, esse jumper, né, que a gente chama, que é o fiozinho, para cá, e aqui já tá vendo? Ó? Então, se eu der aqui a simulação, não está acendendo, cliquei, ele acende. Se você quiser, por exemplo, duplicar isso aqui, vamos parar. Você pode usar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E aí tem que ligar aqui, o padrão é o mesmo, né? E aí vamos deixar o red, primeiro red, green e blue. Legal? Só dei uma arrumada aqui, só para ficar com os espacinhos iguais. E aí, temos lá a nossa simulação. Ó, não acendeu ninguém. Acendeu, acendeu. Com isso a gente já conhece os primeiros passos, né? Usar os componentes mais básicos aqui da eletrônica. Agora, o próximo passo é a gente conhecer o Arduino, na verdade. O Arduino, ó, vamos então apagar tudo aqui. Então, o Arduino, pessoal, é essa plaquinha aqui. Criei uma plaquinha Arduino. Então, o Arduino, pessoal, é essa plaquinha aqui. Criei uma plaquinha Arduino. Quando eu dou o play, você vai ver que ela já está funcionando, na verdade. Ó, perceba que ela tem
um LED interno, que é esse L aqui, que ele está piscando, né? Ó. Se você tiver a plaquinha na mão também, você vai perceber isso aqui, tá? E tem também uma plaquinha aqui, um LEDzinho aqui, indicando que a placa está ligada. Qual que é a anatomia da placa do Arduino? Ó? Vamos aproximar ela aqui. Então, você vai ligar, ela tem essas duas entradas, ou você pode alimentar ela pela USB, a USB é 5 volts, tá? Ou você pode usar essa entradinha aqui, você compra uma fonte e liga nessa fonte aqui. O Arduino, ele tem esses caras aqui que a gente chama de pinos, tá? O pino serve para você ligar um fio aqui, ó, vamos parar a simulação. O pino você clicou aqui, ó, você liga um fio aqui dentro. É um furinho, que nem da protoboard, né? E aí a gente tem alguns pinos aqui do lado. Aqui você tem duas saídas de energia, uma de 5, uma de 3,5 volts. Você tem dois fios terra, GND é ground, é terra, é o negativo, é o preto. Então, para você fechar um circuito, você fecha ele no GND. Se eu quiser acender uma lâmpada aqui, por exemplo, ó, vamos pegar lá a lampadinha. Então, se eu sair aqui com 3,5 volts e voltar no GND, ó, dei o play, acendi a lâmpada, tá? Legal. E existe também essas entradas analógicas, tá? E essas entradas digitais, tá? Cada uma tem um número, tá vendo? Na verdade, essa que é um tiozinho, ela também é analógica, tá? Que tem um tiozinho, são só algumas. Mas perceba que cada pino desses tem uma entrada, né? Então, o legal do Arduino é assim, você consegue falar por que pino que a energia sai. Então, ora, numa máquina, por exemplo, a energia sai daqui, gira o motor. Depois ela sai daqui, sei lá, acende uma luz ou lê um sensor. Então, é isso que é você programar um robô. Na verdade, é você ficar controlando essa entrada e saída de energia, girando coisas, movimentando coisas, lendo coisas, tomando decisões através da programação. Mais ou menos o Arduino é isso aqui. Quando a gente executa ele, que ele fica piscando esse LED interno aqui, na verdade já tem um código rodando nele, tá? Se você vier aqui em Code, olha o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter um Scratch aqui dentro. Isso é muito legal, tá? Até para quem já mexe com o Arduino, isso aqui vai ser muito bacana. Quem já escreve aplicações, já escreve programações no Arduino, vai achar esse editor muito legal. Por quê? Esse código que está piscando aqui, esse comportamento aqui já é um código, tá vendo? Ó? Ele fala assim, ó, set built-in LED to high. Built-in LED é esse LED aqui, tá? Quando você dá um high nele, ele dá um pulso de energia e deixa o negócio aceso, espera um segundo, apaga. Espera um segundo e fica repetindo isso aqui várias vezes. Vamos mudar aqui a quantidade de tempo. Vamos acender ele por 3 segundos e só dar uma piscadinha rápida, 0,5, tá? Então quando eu executar ele novamente, você vai ver aqui, ó, ele acende por 5 segundos, apaga rapidamente e acende de novo. Legal? Então, essa aqui é a ideia. Aqui que é a programação dele, que é feita mais ou menos como no Scratch, né? Se você quiser, por exemplo, acender um pino, então o que a gente faz aqui, ó? Recolhe a aba Block, a aba Code, né? Para você conseguir enxergar os bloquinhos. Eu vou colocar um LED exatamente aqui e eu vou pegar a saída 13, ligar na entrada do LED. Na verdade, eu vou precisar de um resistor antes disso. Então já ligo um no outro aqui, a 13 no resistor, a saída no GND. Percebe que mais uma vez tem o GND aqui, né? Então esse aqui, se eu der aqui um play, você vai ver que não vai acontecer nada, tá? Na verdade, eu não sabia disso, mas talvez o 13 já seja o LED principal. Vamos trocar então, vamos colocar ele no pino 7. Legal, 7 não acendeu, eu não sabia, mas o 13 é a saída, é o LED principal. Então, esse cara aqui, ó, o pino 7, é só a gente setar a saída dele. Então, se eu vier aqui no código,
falar o seguinte, ó. Vamos apagar isso tudo. Opa. Vamos apagar isso tudo aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. Não quero o build-in LED, eu quero agora o pino, tá? Set pino. Set to high. Então ele vai acender. Se eu só fizer isso aqui, ó. Já acendeu, tá vendo? E vamos só deixar uma corzinha mais legal aqui, ó. Então só de fazer isso aqui ele acendeu. Se eu quiser, por exemplo, piscar ele, ó, controle, espero um segundo, duplico isso aqui, low. E aí eu ainda posso pegar um outro bloco aqui. Vamos pegar um outro componente, aliás. Vamos pegar aqui, ó, piezo. Piezo é o que? A buzina, né? O que o piezo faz? Quando entra energia, é tipo o apitinho do micro-ondas, isso aqui. Quando entra energia, que é aqui na verdade, ele toca, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui é legal você ligar ele num pino analógico, porque você pode dar intensidade. Uma coisa é você dar um high nele, manda um fluxo de energia ali. Outra coisa é você controlar a intensidade da energia. Por isso que tem o pino digital e o pino analógico. Vamos então usar o pino 3, que é analógico, entrar aqui no positivo e o negativo eu já ligo direto aqui no GND mesmo, tá? Pera aí, vamos deixar isso mais bonitinho. Vamos deixar ele aqui retinho. Legal, e aqui? Então, esse aqui é o meu sistema. O 3 ele está saindo aqui e está voltando para cá, né? Vamos então lá no código. E aí, nesse momento, o que eu vou fazer aqui, ó? Ao invés de usar o set pin, eu uso aqui, ó, play speaker on pin 3. O tom vou deixar 60 e pode deixar um segundo. E mesma coisa, ó, controle, espera um segundo. A cada segundo ele vai tocar de novo, então. Então, o que eu tenho aqui? No caso, ele está tocando por muito tempo. Vamos deixar 0.25. 0.1, vai. E vamos aumentar o tom, está 60, vou mandar um 100. Legal? Também eu errei aqui a lógica, né? Nem precisa disso aqui. Já põe aqui o play on speaker. Play speaker on pin. Na hora que ele acendeu, tá? E eu não quero ser... Vamos deixar 50 mesmo. Só pela intensidade do tom aqui, ó, pelo valor, né, tem gente que toca até a música do Mario Bros, aí do Star Wars, no Arduino, só usando a escala das notas aqui. Dá para fazer um piano com isso daqui. Exercitem aí a criação de vocês. Eu vou sugerir que a gente use aqui tudo que a gente aprendeu para fazer um semáforo com o Arduino, tá? Na verdade, com o que eu falei, vocês já podem criar o semáforo de vocês, mas eu vou fazer ele aqui, vou explicar aqui passo a passo, mas todos os conceitos, todas as ideias que vocês precisariam, vocês já têm na cabeça de vocês. Vamos deletar todo mundo de novo e vamos criar agora o nosso semáforo. Deixa eu recolher o código aqui. Nesse caso eu vou usar small mais uma vez porque tem a entrada ali. Legal, ela vai me economizar alguns fios aí, né?
Então vamos criar 3 LEDs, um de cada cor. Então vai ter o LED 1 aqui. Copio e colo. Ctrl V de novo. Só deixar na mesma distância para ficar bonitinho. A gente vai precisar de um pino ligado em cada saída. Então eu vou usar aqui a saída 1, mesmo ela sendo analógica, né? Então vamos ligar aqui a saída 1 aqui. A 2. 1, 2 e 3. Lembrando que ele vai subir por aqui, precisa atravessar ele para cá. Eu vou fazer isso com um resistor. Se você quiser economizar resistores, você poderia usar o mesmo resistor e distribuir, né, depois que passar pelo resistor. Mas tudo bem, aqui eu vou gastar um pouquinho mais, só para deixar o circuito mais bonitinho. E aí a volta dele aqui, vamos deixar aqui o fiozinho preto. Então, um LED de cada cor, né? E vamos para o nosso código. E o nosso código é bem simples também, na verdade é uma sequência dessa, tá? Vamos lá. Set pin 1 high, eu vou precisar do 1, do 2 e do 3, né? Já deixo eles aqui. Então o 1 é o verde, né? Então o verde vai ficar aberto por 3 segundos. Aí ele apaga o verde. Então set pin 1 to low. Espera 1 segundo. Acende o 2. Na verdade, no momento que ele apaga um, ele já acende o outro. Espera 1 segundo. Apaga o segundo. Acende o terceiro. Espera. Apaga o terceiro e faz tudo de novo, né? Então 3, 1. Então, acendeu 1, esperou 3, apagou, acendeu 2, esperou 1, apagou, acendeu 3, esperou. Vamos colocar 3 também, né? Legal, então dou um Start Simulation. Não funcionou porque, é lógico, eu esqueci de ligar o Terra de todo mundo, né? Então só nessa hora que vai me economizar um fiozinho, ó, vamos ligar o GND aqui. E aqui eu ligo o Terra de todo mundo. Legal? Agora vai. Então acendeu, esperou, apagou e acendeu o outro, apagou e acendeu o outro, tá? Fica nesse loop aí o tempo todo. Se eu quiser fazer um semáforo para pessoas cegas também, poderia usar um som, né? Então a gente tem lá o speaker. Vamos fazer assim, ó, quando ele mudar o verde, né? Quando ele acender o verde, o speaker vai estar no 6. Então já vou colocar ele aqui direto. E já vou ligar o 6 logo aqui, ó, que é o positivo, né? E o negativo dele, ligo todo mundo na mesma fileira, mesma saída, o mesmo ground ali, né? Legal, então funcionou. Só que eu não quero que ele toque por 1 segundo, quero que ele toque por 0.1, tá? E vamos dar um outro play speaker.
em cada um e aí a gente dá um tom em cada, né? Então, na hora que acender o amarelo e na hora que acender o vermelho, todos eles vai ser 0.1. Eu garanto que o som do speaker de verdade é mais agradável do que desse simulador aqui. Eu não sei qual que é o problema que ele tem. Às vezes ele dá uma agarrada no som, mas o apitinho é tipo um apitinho de micro-ondas mesmo. No caso, então, eu vou deixar assim, o verde, como abriu, né? Tem que ser mais evidente. Então eu vou deixar tipo esse 80, esse 50 e esse 20, tá? Ou ao contrário, né? Para parar que tem que ser mais evidente, na verdade. Vamos deixar esse 100, 50 e 25, então. Opa. Olha lá. Espera aí que só faltou mudar aqui para o 6, né? Beleza? Acho que eu só vou mudar um pouco a entonação, ó. Deixar 40, 50 e 60. Acho que já fica legal. E talvez um pouco mais, 0.25. Legal? Vocês viram que eu falei, né? Que às vezes ele dá uma agarrada no som ali, mas não tem problema. É isso aqui mesmo que, se você fizer com peças físicas, assim, você vai ver que não vai ter esse problema aí, né? O código é esse mesmo. Na verdade é a aplicação mesmo, não sei que probleminha que ele dá no som aqui. Mas legal, isso aí é o nosso primeiro projeto no Arduino, meu primeiro projeto. Esse código aqui, pessoal, você pode baixar o código. Perceba que ele baixa aqui um arquivo, ó. Vamos abrir ele no Sublime Text. Olha o que é esse arquivo, pessoal. Ele é um código que é o código do Arduino, na verdade. Tá? Se você copiar isso dentro do compilador do Arduino, você vai ver que isso aqui é o código em C. Na verdade, a galera usa C no Arduino, que é uma linguagem parecidinha com Java também. Então, isso aqui você jogaria lá dentro do IDE do Arduino, que ele não vai te dar essas paletinhas para programar tipo Scratch, né? Teria que entender de programação. Lá no Arduino, se você esquecer um ponto e vírgula, vai dar erro na aplicação. É um pouco mais complicado do que aqui, que aqui as coisas estão meio à prova de erro, né? Então, enquanto você está aprendendo, você fica aqui e uma hora você vai lá para o Arduino, mas entenda que você usa as duas ferramentas em conjunto, né? Mas basicamente o que ele está fazendo, ó, na função setup, ele seta quais são os pinos que serão utilizados, né? Todos eles para saída de energia, que é para acender o LED e a buzina, né? E o loop é o que fica executando sempre. Então, digital write 1 no pino 1, então escreva, né, no pino 1 a intensidade máxima. Aí você dá um tom e aí você dá um delay. Perceba que cada um desses é um comandinho, é um bloquinho lá. Aqui seria a saída do pino, a frequência e os milissegundos, na verdade. Isso aqui é o nosso código, é o que eu escreveria no IDE do Arduino. Eu consigo gerar através dos bloquinhos aqui, tipo Scratch. O que eu queria é isso aqui. É isso aqui, ó. Então, depois que você montou tudo aqui, né, imagina que o nosso projeto eletrônico, a gente vai fazer o nosso próprio videogame, então vai ser muito mais peça que isso aqui, né? Então aqui em cima ó, você tem uma listagem, ele gera uma listagem para você. Ó, também você vai precisar de 3 resistores, aqui tem o nome das peças, tá vendo? A quantidade de cada uma, então você consegue de repente otimizar o seu projeto ou
fazer um orçamento de quanto vai custar, baixar o banco de dados, tá vendo? Ó, cheguei aqui, esse CSV é na verdade a tabelinha dos componentes do meu projeto, né? É legal, a ferramenta ela é indiscutivelmente ela é muito poderosa, muito potente, principalmente para a gente aprender, né? Uma aplicação prática de mercado e tal, é depois de anos que você está estudando que você vai se deparar com essa situação, né? Legal. E a última coisa que tem aqui, a última coisa que é a mais legal de todas ainda, eu posso ainda chegar aqui no meu projeto, dar um share. O share, o que ele vai fazer? Ó? Primeiro que ele te deixa baixar uma imagem do projeto. Tipo, ele tira um print, na verdade, da tela, né, para você. Mas eu tenho aqui, ó, posso mandar o meu projeto montado para alguém dar uma olhada, analisar, né? E outra coisa que eu posso fazer aqui também é compartilhar isso através da página do Tinkercad ou até no meu site, tá? Então eu vou voltar aqui para Home, onde eu tenho meus circuitos, meus projetos, tá? Venho aqui na configuração do projeto, ó, Properties, e aí eu vou dar uma descrição, vou dar tags e eu troco aqui, ó, de privado para público, tá? Vou dar um Save Changes. E aí se eu clicar aqui no projeto, ó, você vai ver que ele já te dá o link, né? Posso compartilhar aqui nas redes ou o código para você embedar isso aqui, né? O embed é para você incorporar esse código no seu site, né? Então se eu só copiar esse código aqui, ó, Ctrl C, vou lá no Sublime, lembra que eu tenho o meu site lá que eu estou desenvolvendo. Então lembra que esse aqui é o projeto do meu site, que a gente foi desde a primeira aula lá, né, foi aprendendo Sublime, foi escrevendo essa página e agora a gente já carregou os projetos do Scratch. Carregamos também o modelo do Sketchfab, né, o modelinho 3D. E o que eu quero, na verdade, é colocar mais vamos colocar mais um parágrafo aqui. 3 pontinhos. E aí eu colo esse código aqui, tá? Então esse código, se eu atualizar minha página, então espero ele carregar. Ficou bem carregada essa página, né? Não façam ele carregar tantas aplicações de uma vez. Tipo, aqui ele está carregando 3 Scratches, um Sketchfab e agora o projeto do Tinkercad, tá? Então perceba que eu estou dentro do meu site aqui, né, dentro da minha página HTML e eu consigo, além de compartilhar isso na internet, né, mandar um link para alguém visualizar isso aqui, eu consigo já rodar a simulação dentro do meu site, ó. Ó, Start Simulation. Legal? Se tiver aqui interação, botões, você vai ver que você consegue interagir. Ele aqui, ó, dá zoom, tá vendo? Aqui ele dá um fit, né? Exibe a sua programação, seu código. O usuário pode baixar o código também. Então perceba que é tudo aberto, tudo o máximo possível exposto assim para compartilhar o conhecimento, na verdade. Então essa aqui seria a ideia. Se eu der aqui uma página privada, por exemplo, né, Ctrl Shift N e fizer uma navegação de forma privada, você vai ver que ele não vai carregar. Eu acredito que para ver os projetos, diferente do Scratch ou do Sketchfab, para ver os projetos do Tinkercad você precisa estar logado, tá? Então você vai ver que ele vai ficar carregando aqui, pelo menos no meu caso aqui, ele nunca abre o projeto.
percebe que ele está carregando, já carregou a página toda aqui, mas esse não vai. Então é porque eu estou aqui na navegação anônima, né? Eu não estou logado no site da Autodesk, no site do Tinkercad, então ele não deixa eu visualizar o conteúdo, tá? E, inclusive, se você for ver o conteúdo de outra pessoa, você pode duplicar aquele projeto e editar esse projeto por você mesmo, né? Como é no Scratch também. Essa que é a ideia aqui, tá, pessoal? Espero que tenha ajudado aí, tenha aberto mais algumas portas aí na cabeça de vocês, dado mais algumas ideias. É isso aí. Hoje eu acho que é indispensável ensinar uma ferramentinha dessa para uma criança, para um jovem, né, para um estudante. Além do que, dá para se encaixar isso daqui que eu estou falando em uma série de conteúdos do ensino médio, do ensino fundamental. Tudo que eu estou falando aqui, a gente em algum momento teve na aula, só que aí o professor colocou ali um desenho na lousa, uma fórmula na lousa, a gente anotou, às vezes até fez um exercício, mas esqueceu, porque não teve essa experiência de parar, montar um circuito, né, sentir o negócio como que é. E aqui é o primeiro passo, eu acho, para você sentir o que é um Arduino, o que é eletrônica, sem precisar ter os equipamentos, né? O segundo passo é você ter mesmo os equipamentos, ter a plaquinha. Um kit de Arduino hoje, com R$ 100 você compra um kit com a plaquinha e tudo que é preciso ali, a protoboard, meia dúzia de cabos, meia dúzia de LED, uns botões. Eu acredito aí que com R$ 100 aproximadamente você acha aí no Mercado Livre ou no Google, procura aí kit Arduino, alguns vêm até com apostilas de exemplos, exercícios, né? Eu acho que é a melhor maneira de aprender isso daqui, tá? Mas sem ter o equipamento, para mim a melhor maneira é o Tinkercad mesmo. Além do que, ele está integrado com a parte de 3D, tá? Só para vocês verem uma última coisa aqui, ó, só para vocês entenderem um pouco mais sobre o que eu estou falando, mas por exemplo, vamos abrir esse projeto aqui que eu tinha criado. Quando você vem aqui na parte de desenhar as peças, muitas dessas peças que a gente desenha, elas podem se encaixar com componentes, né? Então você pode ver que até aqui mesmo, ó, se você vier nos tipos de objetos, quer ver? Ó, assemblies, por exemplo. Então você tem aqui esse suporte aqui, que é o Rainbow Glow. Então ele é um suporte, tá vendo que aqui embaixo tem um Arduino nele? Ó, tem um Arduino ligado aqui, né? Tira esse cubo aqui, né? Só para não atrapalhar. Então é um Arduino aqui embaixo. Então a peça de plástico serviria só para você apoiar ela no Arduino. E ele tem até umas dicas aqui, ó. Show Building Instructions. Ó, ele até dá um gifzinho animado. Então se você ligar um anel de LEDs aqui, com esse suporte, né? Você ainda consegue fazer até... tem um exemplo aqui, tá? Do Circuits Design. E você conseguiria até ligar um anel de LEDs aqui e controlar ele com um microcontrolador, ou então, tá vendo, ó, suportes para você apoiar componentes, apoiar uma bateria, tá? Então, ó, tá vendo que ele já te dá até o modelo em 3D para você usar como referência, né? Olha essa outra peça aqui. Isso aqui seria para você ligar um motor de vibração, uma bateria, aquelas bateriazinhas de relógio, né? E aí ele já tem até o botãozinho de liga e desliga, né? Tem todas as peças aqui no tamanho. Percebam que a ideia aí dos caras da Autodesk é tipo criar um estúdio que você monta praticamente o que você quiser, o brinquedo de plástico e eletrônico, né? Circuito eletrônico que você quiser, um joystick, um videogame, com a extensão das coisas, né, aos poucos vocês vão perceber que isso é possível mesmo. Eu não estou nem viajando muito. Você vai ver que ele está aqui em componentes, né? Ele usa até o Raspberry Pi, né?
Então, o Raspberry Pi, para quem não sabe, né, ele é um microcomputador mesmo, ele tem um processamento, é diferente do Arduino, tá? O Arduino é um microcontrolador, ele tem ali um processamento, né, mas é só para controlar esses pulsos de energia e tal. O Raspberry Pi não, ele já é um computador mesmo, ele tem um sistema operacional, ele funciona com vários softwares, né? Ele é um computador de US$ 50, tá? Ele é um computador econômico, assim, um computador de baixo custo, é esse cara aqui. E eu não estou me dando bem aqui com a visualização. Mas o que é o Raspberry? Você pode ver que ele tem aqui entradas USB, você pode ligar um teclado, um mouse, pode ligar o cabo de rede nele. E ele é um computador mesmo. Ó. Se você, aqui você tem HDMI, você pode ligar a saída HDMI, pode ligar um microfone, uma câmera, tudo que você quiser. Ele tem o sistema operacional dele, funciona, você tem Netflix, YouTube, browser, Word, uma série de coisas. E a galera, é o que a galera usa para fazer aqueles fliperamas de bolso, né? O cara pega um monte de emulador de fliperama, Mega Drive, Super Nintendo, coloca dentro do Raspberry, fecha ele com uma capinha de plástico e acabou. Você tem um computador de bolso ali. Você poderia não só jogar videogame, fazer tudo que você imaginar. E ele tem essas saídas de pinos aqui, que é para você fazer algo similar ao Arduino, tá legal? Através da programação em Python, dá para a gente programar componentes eletrônicos, né? Usar ele como um microcontrolador, na verdade. Esse que é o universo aí, na verdade, mas essa aula é tipo uma introdução, assim, é para abrir a cabeça de quem nunca usou, nunca conhece, nunca teve contato. Ah, já ouvi falar em Raspberry, o que que é Raspberry, o que que é Arduino, o que que, né? Se você quiser entrar nesse mundo, se quiser aprender isso daí, eu acho que a porta de entrada é esse programa aqui, porque você vai lá, você vai estudar eletrônica, vai criar o seu circuito, vai imprimir suas peças aqui, tá tudo integradinho, tudo prontinho aí para você ter a sua fabriquinha de equipamentos eletrônicos, na verdade, dentro da sua casa, né? Todo mundo que estuda programação, games, desenvolvimento de sistemas, né, jogos, realidade virtual, sites, né? Todo mundo que estuda muito programação, chega uma hora que você quer ir além, na verdade, você quer entender não só o software, como funciona, o programinha do computador, você quer entender a fundo como a eletrônica funciona, como um computador funciona, a mecânica dele, né? Esse programa aqui, essa plataforma, ela vai ser muito importante, ela vai ajudar a gente a dar esse passo nessa direção. Eu só dou essa aula aqui no final de tudo, né? Depois que eu já ensinei tudo, eu ensino isso aqui. É mais, na verdade, para fazer uma ponte entre a programação e a eletrônica, porque todas as coisas se conectam, todos esses conhecimentos se juntam, né? Muitas vezes o aluno programa, ele sabe um monte de coisa sobre programação, mas ele não tem nem noção de como o computador funciona. Então, eu acho muito importante a gente ter pelo menos uma breve ideia das coisas como funcionam e de como elas vão ser a partir daqui, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil essa aula aí para vocês. Espero que vocês criem esse projeto aí do semáforo, publiquem, tenham mais grandes ideias aí. E vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!